A paz do Senhor, meus amados irmãos, a paz do Senhor, classe seleta. Que bom que mais uma vez estamos aqui para vos ministrar uma síntese da aula para a classe discipulando. E é interessante para quem quer aprender a palavra de Deus e dessa feita, crendo no batismo com o Espírito Santo. Eu me alegro muito como pentecostal trazer um assunto tão importante como esse e às vezes distorcidos por muitos e não compreendidos. Existe um mito a respeito do que é batismo e nós temos uma proposta de trazer aqui o que é o batismo com o Espírito Santo, ou sobre o batismo com o Espírito Santo. E se concretizou no dia de Pentecostes, diz a palavra do Senhor, que estavam todos os discípulos do Senhor Jesus, estavam todos reunidos, estavam ali quase 120, é claro, não todos esperaram, tiveram a paciência de esperar, mas estava ali a mãe de Jesus, os seus discípulos, os discípulos do Senhor Jesus, os irmãos de Jesus, estavam ali também, orando e esperando. E eles ficaram cerca de 10 dias. E disse a palavra do Senhor que de repente veio do céu o som como de um vento veemente e impetuoso. Atos capítulo 2. Diz que encheu a casa de línguas repartidas como língua de fogo. E interessante que isso se torna uma evidência depois para a igreja. O falar em outras línguas, porque eles falavam em outras línguas. E também teve um sinal notório que pousava, o Espírito Santo pousava sobre eles como língua de fogo, ou pousava sobre cada um deles como se fosse língua de fogo. Tá? E o falar em outras línguas ficou sendo como a evidência de que alguém estava sendo batizado, ou que alguém foi batizado com o Espírito Santo. Isso aconteceu primeiro em Jerusalém, ali no cenáculo. Aconteceu também em Samaria, lá não registra que alguém falou em línguas, mas pelo contexto vemos que os crentes falaram em línguas ali também, que até o mago conseguiu identificar. Era algo que se conseguia identificar quando alguém era batizado com o Espírito Santo, assim como hoje também. Quando Pedro ele prega na casa de Cornélio, lá diz que eles falam em línguas e glorificam a Deus, e eles começam a magnificar a Deus. E os cristãos de Jerusalém, da circuncisão, ele percebe que eles receberam a mesma coisa que eles receberam em Jerusalém. Quando Paulo chega em Éfeso, também ele percebeu o culto que estava um pouco diferente, e ele percebeu ali a temperatura ali do culto, e ele entendeu que precisava, ele entendeu que estava faltando alguma coisa. E ele perguntou: recebeste o Espírito Santo quando crestes? E aí eles dizem assim: nós nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. Então Paulo impõe as mãos sobre eles e eles começam a falar em outras línguas, tá? E profetizar. Então era um sinal notório de quando a pessoa recebia o batismo com o Espírito Santo, ele falava em outras línguas. Era uma promessa, o revestimento do Espírito Santo, era uma promessa dita pelo profeta Joel há muitos séculos atrás. João Batista, ele se refere a esse episódio do batismo com o Espírito Santo. Eu fico admirado, meus irmãos, como algumas pessoas não valorizam isso, que é frisado de forma contundente na Bíblia. Era um diferencial que João Batista falava a respeito de Jesus, porque ele mergulhava na água, mas Jesus ia mergulhar no fogo. Era tanto que Jesus não batizava. Existe um texto que fala sobre que os discípulos de Jesus batizavam, mas ele mesmo não batizava nas águas, porque Jesus ele batiza com o Espírito Santo. Foi uma promessa. E existem algumas pessoas que falam que não precisa. Qualquer dom que você tiver significa que você recebeu o batismo com o Espírito Santo. E não é. Nós vemos aí que algumas pessoas eles preferem falar assim porque não quer buscar. É mais fácil eu justificar porque eu não tenho ou porque eu não quero, né? Mas é interessante você ver que existem poucas pessoas
sendo batizadas assim, com pouca frequência que as pessoas estão sendo batizadas. E eu trago essa síntese para você. Esteja conosco amanhã às 9 horas. A gente vai frisar com muita alegria, com muita responsabilidade sobre esse tema. Né? Nós vemos que Lucas, ele era pentecostal, ele faz a questão em frisar sobre o assunto. Marcos também, em Marcos capítulo 16, versículo 16 em diante, ele vai falar que era um dos sinais de quem crê em Jesus falar em outras línguas. Então é necessário você ser batizado com o Espírito Santo e começar a falar em outras línguas. Dá vazão. A igreja primitiva, ela falava em outras línguas. E tem algumas pessoas que eles são contra isso. Mas é interessante, meus irmãos, receber o batismo com o Espírito Santo, e uma das evidências, ou mesmo a evidência inicial, é falar em outras línguas. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.